noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas. Este webinar intitulado Liberdade de Expressão, Democracia e Processos Eleitorais se centra na importância da liberdade de expressão como um pilar fundamental da democracia e, evidentemente, o seu impacto nos processos eleitorais. Durante esse nosso encontro, ouviremos aqui a professora Vânia, o Jim Logan, o Jorge Abu, que partilharão as suas experiências e perspectivas sobre a intrincada relação entre a liberdade de expressão e a necessidade de garantir eleições livres e justas num contexto de respeito por essa liberdade, não é? E esse é um tema central nas eleições em todo o mundo, como nós podemos ver essa semana no México, essa difícil batalha de permitir a livre circulação de ideias e a integridade do próprio processo eleitorais em ambientes cada vez mais polarizados. Nós temos hoje aqui o professor Jorge Abu, doutor, professor da PUC, ilustre parecerista, a professora doutora Vânia Ieta, coordenadora da BRADEP, Jim Logan, que é a autoridade eleitoral do Condado de Los Angeles, é o registrador, não é, que tem sob sua responsabilidade mais de 500 distritos eleitorais, 5,2 milhões de eleitores registrados, é sem dúvida o mais complexo sistema eleitoral dos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. Hello, Jim. Be very welcome. I hope we have had a safe return home from Mexico. We're going to start now com o professor Jorge Abu. Boa noite, professor. Muito obrigado. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado. É um prazer reencontrá-lo. É um prazer estar aqui no evento com grandes professoras e grandes professores. Fiz de tudo para participar. Hoje é o dia que eu tenho aula na PUC, e então eu pedi a gentileza de ser o primeiro e agradeço todos os demais que anuíram com essa possibilidade. Bom, vamos lá. Eu preparei uma fala bastante explicativa da atual situação do Brasil e de como isso tem refletido em relação à correlação entre temas liberdade de expressão e eleições livres, né? Para quem não sabe, obviamente, o Brasil ele tem um sistema de Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, que dá a última palavra sobre questões constitucionais. Ao lado, há uma Suprema Corte Eleitoral, cuja parte da composição dela é de ministros do Supremo Tribunal Federal também, e um esquema rotativo bianual. Qual que é a grande questão? Hoje, o debate sobre liberdade de expressão no Brasil ele está posto com bastante intensidade. Há uma parcela da política e do pensamento brasileiro muito atrelado a o que se convencionou chamar de extrema-direita, que defende uma espécie de liberdade de expressão irrestrita e não regulada. E essa forma de defender uma liberdade de expressão irrestrita e não regulada, na minha análise, praticamente não tem paralelo em democracias constitucionais no mundo. O Brasil, principalmente a Suprema Corte brasileira, ela, desde a década de 90, tem enfrentado as temáticas referentes à liberdade de expressão. E a Suprema Corte brasileira sempre entendeu que, nada obstante a liberdade de expressão ser um direito fundamental, ter uma liberdade fundamental do cidadão, ela encontra alguns limites regulatórios e é submetível ao teste de proporcionalidade. Então, por exemplo, lá atrás, um caso famoso no Brasil chamado caso Elvanger, né, se proibiu circulação de materiais editoriais de caráter, aquilo que se considerou de caráter antissemita, por exemplo. Depois da Suprema Corte, passada uma década, estou pegando só alguns casos mais relevantes, tá, Marcelo? Como eu sei que você conhece o tema, você também pode ficar à vontade aí para participar aqui. Depois da Suprema Corte brasileira, ela analisa na ADPF 130, numa ação constitucional brasileira 130,
ela julga inconstitucional a antiga lei de imprensa, que era uma lei de imprensa produzida durante o regime da ditadura militar, e que a Suprema Corte entendeu que não poderia continuar regulando a temática da imprensa ao longo da democracia. Mas guardem bem, isso foi julgado há praticamente quase 2 décadas. O Supremo declara inconstitucional a lei que regulava a imprensa no Brasil, porque oriunda de um regime ditatorial. Por que eu quero que vocês guardem isso? Porque até hoje a gente não legislou essa temática. E isso é um ponto, na minha opinião, bastante relevante, que é onde eu quero fazer a conclusão e a conexão da minha fala. Depois, para dar uma outra decisão contemporânea àquilo, a Suprema Corte Brasileira, analisando o Código Civil, ela enfrentou a liberdade de expressão numa temática que não estava regulada no Código Civil brasileiro, se era possível a publicação de biografias não autorizadas. E a Suprema Corte, de novo, prestigiando a liberdade de imprensa, ela disse que biografias não autorizadas poderiam ser publicadas. Você não poderia fazer uma proibição de publicação, porque isso seria, né, no modelo brasileiro, uma censura prévia. Bom, para dar um exemplo, de alguns poucos casos que eu mencionei aqui, que a Suprema Corte brasileira vinha enfrentando e veio enfrentando liberdade de expressão, e a Suprema Corte sempre prestigiou a liberdade de expressão, fazendo uma proporcionalidade em relação a outros direitos fundamentais também. Depois a Suprema Corte, ela dá uma decisão considerando a obrigatoriedade de você criminalizar, né, a questão do crime de racismo, e ela estende a criminalização de racismo à homotransfobia também, ou seja, ela equipara um discurso homotransfóbico a um discurso racista, fazendo inclusive alusão ao primeiro caso que eu mencionei lá do passado, da proibição de veiculação de mensagens antissemitas. Então, no modelo da Suprema Corte Brasileira, perante a Constituição democrática nossa, sempre se tratou a liberdade de expressão como um direito fundamental, mas sempre se considerou censurável discursos de ódio ou mensagens criminalizadoras de caráter antissemita, homofóbico, transfóbico e assim sucessivamente. Essa é a visão da Suprema Corte histórica. O que acontece? Na última década, mas principalmente nos últimos 5 anos, tanto a liberdade de expressão quanto as eleições no Brasil, elas sofreram um impacto, que me parece que é um impacto mundial, das plataformas digitais. Então, aquilo que já era um problema por ausência de regulação no Brasil, se torna ainda mais impactante com as plataformas digitais. Eu uso muito a expressão dos alemães quando eles falam que a gente vive o capitalismo das plataformas, que inaugura o modelo único de interação entre Estado e redes privadas na produção de conhecimento e circulação de informações. Daí que entra o problema de fake news, credibilidade eleitoral e assim sucessivamente. O que acontece? Desde que o Supremo, na década de 90, começa a decidir sobre liberdade de expressão, dizendo, olha, há determinadas temáticas que a Constituição também protege. Então, ele diz assim, a Constituição protege liberdade religiosa, mas ela protege também a dignidade humana. Então, você não pode usar uma liberdade religiosa para atingir a dignidade humana de uma parcela da sociedade. E assim sucessivamente. O que acontece? Hoje, eleições e as relações sociais são profundamente impactadas por redes sociais e algoritmo. O Brasil montou 2 comissões, eu participei da questão da inteligência artificial. Nós não temos até hoje um marco normativo para regulação de inteligência artificial e não temos sequer um marco normativo para regulação das redes sociais. Por quê? Porque hoje a gente tem uma força política bastante significativa que parte da premissa de que qualquer regulação de algoritmo ou de redes sociais seria censura. Então, qualquer regulação para se combater desinformação, para se dar publicidade, transparência, accountability para fins de uso das redes sociais ou algoritmos no Brasil, ele é muitas vezes interditado por uma parcela política bastante significativa que diz isso é uma tentativa de censura para a sociedade brasileira. Só que o que acontece? O fato de você combinar que você não vai regular um tema, que é o que o Brasil está fazendo, isso não impede que haja judicialização.
a judicialização vai acontecer, como já acontecia no passado, só que agora ela acontece em muito maior intensidade. O que tem acontecido no Brasil? Toda essa judicialização estoura nas Supremas Cortes, seja eleitoral, seja constitucional, e a gente não tem uma regulação minimamente suficiente para dar o norte. E aí o que se começou a vender? Se começou a vender no Brasil que a Suprema Corte estaria censurando parlamentares e pessoas aqui no Brasil. Quando, na realidade, o que a Suprema Corte está fazendo é reiterando precedentes que ela tinha no passado, dizendo: eu, Suprema Corte, nunca aceitei crime de ódio. E não é porque você está usando uma plataforma digital que eu vou autorizar que você veicule isso. E o Brasil, que passou muito perto de uma tentativa de golpe de Estado recentemente, o que aconteceu? A tentativa de golpe de Estado, ela passava por uma descredibilização do sistema eleitoral brasileiro, em especial das urnas eletrônicas, que é como é feita a votação no Brasil. E quem garantiu a rigidez do sistema eleitoral foi o Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral, na ausência de regulação, o Tribunal Superior Eleitoral retirava determinados perfis do ar, impunha multa, alegando o quê? Alegando risco democrático. Quais perfis ele derrubava? Perfis que contestavam a rigidez do sistema eleitoral. O que a Suprema Corte teve que fazer? Ela teve que estabelecer uma criteriologia para replicar ao longo da eleição. E agora o Brasil passará por novas eleições, né? Não a eleição federal, mas as eleições em âmbito municipal, e novamente ainda não temos uma regulação. Não é que não temos uma regulação forte ou uma regulação frouxa. Nós não temos regulação ainda sobre essas matérias, a ponto de toda a judicialização feita por partidos ou por particulares caírem para o Tribunal Superior Eleitoral ou para o Supremo Tribunal Federal precisarem decidir essa temática. Então, as Supremas Cortes decidem direito de resposta, derrubada de conteúdo, retirada de conteúdo do ar. Por quê? Porque até hoje não há regras universais, claras, previamente postas, que sejam aplicáveis a todos os partidos e a todas as plataformas. Então, o que tem acontecido? Como o Congresso não tem legislado e os problemas acontecem, o protagonismo passa a ser do Judiciário. E o Judiciário, dando vazão à sua jurisprudência histórica de enxergar limites constitucionais para a liberdade de expressão, esse Judiciário é transformado em inimigo por uma parcela da sociedade, que diz que o Judiciário brasileiro se comporta como um ditador e busca cercear a liberdade de expressão no Brasil. Quando, se a gente vai analisar os casos, em 99% dos casos, a Suprema Corte atuou ou para retirar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro ou para limitar discurso de ódio. Então, entender a situação brasileira demanda uma compreensão histórica e demanda compreender o que o Brasil passou e como a Suprema Corte tem agido. Porque o argumento de que a Suprema Corte pura e simplesmente age deliberadamente contra a liberdade de expressão, isso é uma desinformação. Isso não está associado ao que é o histórico da Suprema Corte brasileira, nem ao que ela decide recentemente. Há, salvo engano, 2 semanas, 3, Marcelo, a Suprema Corte decidiu a questão da liberdade de expressão da mídia, né, dos jornalistas, e a questão do assédio judicial que jornalistas sofrem no Brasil. Mais uma vez, a Suprema Corte brasileira prestigiou a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa profissional, estabelecendo que não se pode cometer assédios judiciais, ou seja, você usar o teu poder econômico, teu poder político para intimidar jornalistas mediante sufocamento, apresentando várias medidas judiciais ou abertura de inquéritos contra jornalistas. Então, eu quis usar o meu tempo de fala, Marcelo, para contextualizar os precedentes da Suprema Corte Brasileira, demonstrar que há um déficit legislativo de pelo menos 15 anos no Brasil sobre a regulação da liberdade de expressão, associado a um déficit ainda maior
na ausência de regulação de plataformas digitais, bem como na inexistência ainda de um marco normativo da inteligência artificial no Brasil. Tudo isso, toda essa falta de regulação, não impede o surgimento dos problemas. Os problemas vão surgir com ou sem regulação. A vantagem é que quando a gente tem uma regulação, a gente tem parâmetros para debater. Na ausência de regulação, sobra todo o problema de criar a regulação e, ao mesmo tempo, decidir para a Suprema Corte. E no modelo atual, a gente sabe que o Estado sofre uma crise na gestão do conhecimento. Então, o Estado ele precisa compartilhar com o ambiente privado e com outros entes públicos, né, entre todos os seus poderes, a produção do conhecimento para traduzir e tratar o paradoxo da tecnologia. Então, de nada adianta um discurso só crítico à Suprema Corte brasileira, transformando a em inimigo, se ao mesmo tempo não se fizer crítica de aperfeiçoamento à Suprema Corte, sem exigir dos demais poderes, em especial do Legislativo brasileiro, que ele assuma a função inerente a ele e crie marcos regulatórios para termos um padrão normativo, regulatório mínimo para tratamento de plataformas digitais e a inteligência artificial, porque isso vai ser crucial, o uso da inteligência artificial e a rede algorítmica nas próximas eleições. E enquanto não tiver regulação minimamente sobre isso, nós não teremos, vamos dizer assim, a transparência prévia para parâmetros de como decidir. E, de novo, exigiremos da Suprema Corte Eleitoral e da Suprema Corte Constitucional um trabalho árduo e um protagonismo que eles não pediram para ter, mas a ele se tornou inexorável nesse aspecto. Então, Marcelo, essa seria a minha fala, agradecendo uma vez mais o gentil convite e aqui devolvendo a palavra a você. Muito obrigado, professor Jorge. São ponderações extremamente importantes do cenário histórico das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema e desse vazio normativo que nós vemos que, com certeza, obriga a Suprema Corte e a Justiça Eleitoral a atuar em casos concretos, trazendo para si aí a polêmica e a difícil missão de resolver essa questão muitas vezes no momento mais difícil de um processo eleitoral, que vai ter reflexos eleitorais, sem dúvida, não é? Professora Vânia, boa noite, muito obrigado, uma alegria ouvi-la. Boa noite a todos, né? Nós estamos vivendo já há algum tempo no Brasil uma série de situações muito indesejáveis em relação, ao meu sentir, à dosimetria hermenêutica da liberdade de expressão. Não há direito que não possa ter misura. Então, quando em hermenêutica constitucional vamos interpretar, temos sempre que considerar aquele clássico tripé do texto, do contexto e do intérprete. E não há direito que não possa ser moderado. Durante muito tempo, professor Marcelo, nós estamos vendo um certo laissez-faire em relação a essas interpretações trazidas no campo da liberdade de expressão, como se a liberdade de expressão não pudesse ter também um balizamento. E isso é gerado por algumas razões aqui no Brasil. Razões históricas, porque quando nós tivemos, né, vamos dizer, a deflagração do novo constitucionalismo, e nós somos da geração de alunos daqueles que fizeram exatamente essa decantação, essa ruptura, né, entre um status quo anterior da hermenêutica clássica para uma nova interpretação dos paradigmas. A nossa geração viveu isso, porque muitos dos nossos mestres estudaram em escolas americanas de direito constitucional e traziam, então, para o Brasil, e não vou querer usar a expressão colonialismo hermenêutico, né, porque acho que seria exagerado, mas traziam para o Brasil, professor Marcelo, um certo
uma certa rotina, né, do que eles haviam, de certa forma, aprendido nessas universidades americanas, onde, em razão da primeira emenda, em razão do próprio arcabouço, né, do legado histórico do constitucionalismo daquele país, as balizas, né, interpretativas para esse tema eram muito alargadas. Por outro lado, se a gente vê também outros profissionais, outros colegas que tiveram uma formação em outros países, como a Itália, a Alemanha, sobretudo a França, tiveram uma outra experiência, né, dessas universidades europeias, exatamente pela Europa ter sido palco, né, o maior conflito bélico de todos os tempos, que foram, né, as duas guerras, viveram totalitarismo, viveram situações, né, muito danosas, né, em relação à fase aí dos fascismos, né, da arbitrariedade. Desde sempre, esses países tiveram um olhar mais, chamaria, cuidadoso em relação à questão da liberdade de expressão. Coisas que aqui no Brasil, por exemplo, foram extremamente toleradas. Não estou falando desses últimos tempos de dicotomia política exacerbada, não. Falando já de bastante tempo atrás, na Alemanha jamais seriam permitidas, né? Seriam situações impensáveis, sujeitas a penalidades graves. Mas por que essa lógica, né, no Brasil? Nós ficamos, de certa forma, exatamente por esses grandes expoentes nossos do direito constitucional, e aqui, sem criticar os colegas, mas foi uma realidade que nós vivemos, né? De certa forma, muito repetidores desse vetor hermenêutico americano. E, sobretudo, em relação à justiça eleitoral, de certa forma, qualquer coisa que era dita era tida, professor Marcelo, como uma verdadeira aberração, censura. Como vínhamos também de uma tradição autoritária, qualquer tipo de regulação, qualquer tipo de moderação era mal recebida e mal interpretada, né? Sempre evocada como se fosse uma situação de censura, quando não era. Eu não vou nem me especificar detalhes em relação a momentos caucular do judiciário, até porque aqui nós estamos conversando sobre uma situação em bloco, em tese, né? Então, eu vejo que com determinadas experiências políticas gravosas e muitas vezes também mal tipificadas, porque muitos, né, sustentam lesões no campo da liberdade de expressão, levantando argumentos da ordem, por exemplo, do direito infraconstitucional penal, mas aqui respeitando em absoluto, né, os paradigmas do direito sancionador e os corolários da processualística civil, sobretudo a processual penal da Constituição. De qualquer maneira, nós temos a previsão de crimes de tentativa de golpe de Estado, que não podem ser desconsiderados. É claro que você não vai botar todo mundo no mesmo balaio, mas a verdade é que nós não podemos fazer leituras simplistas de incidentes que não podem ser considerados dessa forma. Uma coisa é o tio lá que foi para a rua com uma bandeira, isso é uma situação. Outra coisa são estruturas organizativas, né? Exatamente para se fazer alguma tentativa de desestabilização, de golpe, e que certamente, né, levando em conta até as questões da prescrição em relação à previsão desses crimes, podem chegar até a prisões daqui a 20 anos, né? Então, o cara daqui a 20 anos vai ter uma pessoa batendo na sua porta e não sabe por quê e pode ser preso exatamente por essa questão do golpe de Estado. Então, eu queria dizer, aqui nesse webinário, né, que tenho uma preocupação em relação a interpretações
extremamente alargadas de qualquer direito constitucional. E isso, aqui a CAUEST tem que ter a preocupação de discutir as questões também muito em tese, pois nós não estamos tratando, né, do problema brasileiro. Aqui nós somos pessoas que discutimos temas, que discutimos assuntos de grande envergadura, porque somos observadores, né, de uma série de questões dessa ordem em eleições por todo o mundo. Então, eu penso que todo direito ele precisa ter a modulação correta, necessária, a observação precisa em relação à colisão de direitos fundamentais. O direito, né, não pode ser interpretado, né, destacado, né, singularmente, sem que ele tenha a interpretação holística, a interpretação sistêmica necessária dentro do ordenamento jurídico de cada país. Então, um observador internacional ele também tem que ter a preocupação, diante de qualquer missão, professor, pelo menos ter linhas mestras, né, do ordenamento jurídico desses países que fomos visitantes. Eu fui observadora não nessas últimas, mas nas penúltimas eleições da Argentina, e tive esse cuidado. É muito importante, né, que tenhamos esse cuidado, que isso seja dito aqui nos debates da CAUEST, né, para que possamos ir inteirados minimamente dos ordenamentos jurídicos, até para criticá-los, né? Caso haja realmente um desacerto, sobretudo com normas de direito internacional, porque às vezes o país, né, professor, é signatário de tratados internacionais, sobretudo, né, afeitos aos direitos fundamentais, os direitos humanos, né, na órbita internacional, e não respeita os próprios tratados, né, que foi signatário. Então, nós temos que ter esse cuidado, sempre, né, com a necessária mesura da dosimetria hermenêutica na aplicação de cada um desses direitos, desses conceitos, sempre levando em conta os melhores ensinamentos, as melhores normas do direito, né, internacional, sobretudo no que tange, né, ao devido processo legal e ao respeito aos direitos políticos e aos direitos fundamentais das pessoas. E, às vezes, a defesa intransigente de certos direitos que, num primeiro olhar, a priori superficial, poderia parecer uma defesa, né, consolidada, né, de direitos fundamentais importantes, pode, caso tenha, né, uma aplicação hermenêutica desmesurada, poder gerar problemas gravosos, inclusive na concretização também de direitos políticos, de direitos fundamentais dos concidadãos desses estados que estão sob nossa análise, sob o nosso diagnóstico. Então, eu penso que esses incidentes, não quero aqui falar especificamente do Brasil, porque são muitos os casos, é o Brasil, é a Argentina, é o México, né? São tantos lugares, né, que a CAUEST se faz presente. Nós temos que ter esse cuidado, o cuidado da observância atenta, da observância rigorosa através dos nossos estudos, das normas de direito internacional, dos tratados que esses países possam ser signatários ou não, mas, de qualquer maneira, sempre atentos, né, à possível incidência de desrespeito de direitos fundamentais, de direitos humanos, né, no campo internacional, e tendo, né, sob a perspectiva desses direitos fundamentais, a mesura também de que eles, ao serem confrontados com outros direitos, como é, por exemplo, a própria defesa da ordem democrática, porque essa é o elemento basilar, né, o edifício estrutural. Nós temos que tomar conta, né, para que essas situações sejam alocadas,
da diversidade, da pluralidade política, da defesa das oposições. Você não pode pensar em democracia, né, sem pensar em pluralidade, sem pensar no espaço das oposições, sem pensar na voz que esses grupos minoritários tenham, né, acesso. Não se faz uma democracia de poucos, né? A democracia ela precisa ser plural e acolhedora, né, dessas oportunizações dos mais diversos grupos representativos. Eu queria dizer isso, né, de certa maneira, né, do cuidado que nós temos que ter, sobretudo, nós somos professores de direito constitucional e internacional também, o cuidado hermenêutico em relação a certas leituras, porque nós não podemos cair no populacho das paixões políticas, sobretudo quem faz diagnósticos, né? Como é o caso de uma instituição respeitada como a CAUEST. Juristas não podem ser torcedores, nem do seu próprio time. Eu tenho um cuidado muito grande com isso. Antes de qualquer coisa, somos humanos, somos cidadãos, temos também nossas preferências, não é, professor? Nossas predileções, mas a velha lição socrática do conhece-te a ti mesmo nos impõe um rigor pessoal muito grande. A pessoa que se dispõe a uma missão internacional de observador, ela tem uma responsabilidade gigante, sobretudo com o modo como certas leituras serão feitas, né, do que será visto, do que será observado, tratado, porque, malgrado tenhamos, né, nossas predileções, e é normal que todos tenham, nós temos que dominar, né, domar as nossas próprias preferências para que possamos ter um diagnóstico rígido a ser apresentado para a comunidade internacional, para reavivar o nome da CAUEST, né, como esse organismo internacional tão importante, tão destacado, né, que a CAUEST tem sido nesses tempos, né, nas observações, nos trabalhos técnicos, né, que desenvolve, porque as leituras que fazemos como intérpretes do direito, como intérpretes da política, não podem ser leituras comprometidas pelas paixões do populacho. Nós temos que ter leituras isentas, né? Leituras que não estejam maculadas ali pelas pressões da rotina, né? Sobretudo, né, dos instrumentos mais alinhados e comprometidos com as partes envolvidas, né, dos players da disputa. Então, certamente, em cima dessas considerações, dessas premissas, eu não consigo acreditar que não há valor, não há direito que não seja ponderado, não seja sujeito à misura, a não ser que estejamos diante de uma afronta, certamente, a direitos humanos, direitos fundamentais, que, na verdade, é a razão, né, de estarmos lá como observadores nesses processos eleitorais internacionais. Acho que, de certa maneira, era isso que poderia dizer aqui. E gostaria de destacar a toda a nossa audiência, né, os nossos ouvintes virtuais aqui, o meu agradecimento e do quanto estou honrada com o convite que me foi formulado pela direção da CAUEST, essa entidade tão importante, para que eu pudesse aqui também estar congraçada nesta noite, né, para uma troca de ideias, né, para um debate vivaz e um debate sadio acerca de um tema tão relevante, tão importante como é o da liberdade de expressão. Muito obrigada, professor Marcelo Peregrino, e desde sempre destacando minha admiração imensa que tenho por Vossa Excelência. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora doutora Vânia, minha querida amiga, grande líder do direito eleitoral brasileiro, da Abradep, que aqui nos brinda com a sua presença. Dean, can you share your presentation? Well, thank you so much for the invitation to be part of the webinar today. And it was great seeing you in Mexico. We were just coming off of our international observation of the very historically significant election in Mexico. But I'm back in the office today and pleased to participate in the presentation. I'm very humbled to be in a webinar with such noted scholars and legal experts. I'm going to speak today really more from the practitioner standpoint as a public administrator of the elections process in the United States. I'll give a little background on our jurisdiction here in Los Angeles County, and then talk a little bit about how the very nature of the elections process here and across the globe aligns with the freedom of expression, democracy, et cetera, and how that plays into transparency, and then kind of conclude with what I think are some universal challenges that we're all facing while we're dealing with different narratives, different regulations, and different political cultures. There seems to be some general themes and challenges that all of us who are engaged in the electoral process in one respect or another are facing. So I'll talk briefly about that. Am I advancing? There we go. So a little bit about me. As I said, I'm a practitioner. I'm the Registrar Recorder County Clerk for Los Angeles County. Los Angeles County is the largest local electoral district in the United States. We serve over 5.7 million registered voters, and we conduct all local, state, and federal elections here for our jurisdiction. We're also a very diverse jurisdiction. So in every definition of diversity that you can imagine, so economic diversity, cultural, ethnic diversity, even diversity geographically. We have we're usually recognized for our very urban populated areas, but we also have rural areas, agricultural areas, and the like. So really a very diverse electorate to serve in over a large landmass area. I also am a sort of on the side educator, so I teach in the Master of Public Administration program at California State University, Northridge, again focused on organizational leadership, intergovernmental relations, and the like. So a little bit, just again, to give some perspective on what it is my office performs. We really have three main functions in local government in Los Angeles County. I serve as the Registrar of Voters. That's the focus of today's presentation. In that capacity, my office is responsible for maintaining the voter rolls for Los Angeles County, 5.7 million registered voters. Also, all administrative aspects and logistic aspects of conducting the elections, both at all levels, so local, state, and federal level. Obviously, right now we're in preparation for the large November presidential election. It will be the largest election that we've administered in our jurisdiction. And as I'll talk about later, some interesting and new challenges that we face in that process. In addition to serving as the Registrar of Voters, I'm the Recorder of Deeds, so all public records of real estate property ownership and transfer of property ownership are maintained in our office and administered. And as the county clerk. And as the county clerk, we provide all vital records for the citizens of our county. So birth, death, and marriage records. We perform civil marriage ceremonies, licensed marriages, and businesses in the county. So we're a very public-facing organization, and really we're responsible for maintaining the significance of the individual citizen here in our jurisdiction. So those monumental occasions in their lives, the birth of a child, the death of a family member, the purchase of a home, a marriage, and of course the right to be registered to vote. So really, in essence, that form of political expression that is represented for the individual in our community is maintained through the regulations that govern the office that I'm responsible for. So let me talk a little bit about how we've approached innovations to improve participation, because our belief is that if voting is the fundamental or the foundation means of political expression and
representation across our jurisdiction, then making sure that the mechanics and the logistics of how elections are conducted is a very important component to ensuring that everybody has equal access and in that form of expression. So again, while we come from different political backgrounds, cultures, legal framework, I'm going to talk about this in the context of the electoral process in the United States, but some of the fundamental underpinnings of this, I think, can be applied despite those differences in regulatory environment and legal framework. So in Los Angeles County, we, about a decade ago, embarked on a major undertaking where we recognized that the infrastructure in which we were conducting elections was outdated, and the equipment and materials that we were using to conduct elections, if we did not look at modernizing those, they would become obsolete, and we may find ourselves unable to conduct elections in this largest jurisdiction in the country. So obviously a somewhat crisis situation. And ironically, that was also at a time where the regulatory environment and the commercial market for voting systems in the United States was also very fragmented. So the regulatory environment around voting systems wasn't evolving because of partisan gridlock in the regulatory agencies that govern that process. And as a result of that, the commercial market, which was already a very limited field of providers, was not doing anything in the form of innovation or creation of new systems. They were really just struggling to maintain and support the existing systems that were in the market. So we embarked on an initiative to develop a voter-centered model approach. So we decided to go to a very grassroots approach and say for the inception of the process to leave aside the regulatory restrictions, even the fiscal restrictions or the technical restrictions, and really peel it back and say what should the voting infrastructure and process look like if we are trying to build and administer a voting system that is available to all voters equally, recognizing that there is not just a one-size-fits-all option. That's not how our society or our electorate functions in their day-to-day lives anymore. So moving away from what in our prior environment was a single day of voting at a fixed location for a fixed number of hours, looking at how do we make voting accessible based on the patterns and behaviors of the electorate that we serve. So we did that through a human-centered design model. We adopted a set of principles and said we're going to look at this and we're going to approach it from this sense of designing and developing a system that will be publicly owned, recognizing that the voting process does not belong to us as administrators or even to the state as a government. It actually belongs to the people. It's fundamental to the people who will participate in it. So it was important to us to go out into the community and talk to people about what functions did they look for in a voting system that gave them confidence that they, in the act of voting, that their voice was being heard and was having influence. And we did that across multiple demographics. So we did that with long-term voters who had been participating in our process for many years. We asked what they liked about the process, what they disliked about the process. We talked to eligible voters who don't frequently participate in the elections to ask what is it about the process, not the politics, but a process of voting that prevents you or discourages you from participating in the elections process. And we also went to our emerging electorate. So we went to young people, high school students, college students, and asked what are their impressions of the voting process and what would encourage or discourage them from participating in the process going forward. And we used this data and this human-centered design model to actually develop the voting model that's in place today in Los Angeles County. So as part of that process, from the principles to the engagement and data collection, then we moved into stakeholder engagement. So we knew that we were building something. It wasn't going to be a one-size-fits-all, but as with all things, we also knew that we were not going to be able to please all interested parties. So we wanted to be sure that we were strengthened by the support of our stakeholder community. So we formed an advisory committee that included representation from all of our stakeholders. So members of the political parties, members of advocacy organizations,
For instance, advocacy organizations for voters who speak in a language other than English, advocacy organizations for voters with disabilities, advocacy organizations for low-income or disengaged communities and the like. And we invited them into the process and to be part of that design element. We also formed a technical advisory committee that included individuals with expertise in cybersecurity, physical security, computer science, and technology. At the time that we were doing this, there was great concern in the United States about the security of technology used in the voting process and ensuring that there was a way to adequately and transparently audit election processes when and if they were questioned. And of course, this was prior to the 2020 election. So as we look back on it now, that is even more important that was a fundamental part of our discussion. So what did we end up with? What we ended up with is not just a change in the voting system in terms of technology, equipment, et cetera. We actually evolved to an entirely new model of voting where we support voting in a way that meets voters where they're at, that allows voters with different needs and different demographics to customize their voting experience within reason, not without some regulation or restrictions. So today what we have is a voting system that allows voters to, we mail ballots to every registered voter 29 days prior to the election. That is the most common method of voting in our jurisdiction. Voters prefer that. We have a very long ballot in the United States, and specifically in this county. It gives them the opportunity to review the issues, the measures, and the candidates and mark their choices, have some time to prepare for that. But they're not limited to using that vote by mail ballot. We also have a very robust in-person voting process that starts 10 days prior to Election Day, where we open what we refer to as vote centers. And those vote centers are equipped and designed to allow voters from anywhere in the county to go to any location. So you as a voter are not limited to your expression to going to a single location on a single day. And what you see in this slide are really the system components that support that. So we have electronic poll books that allow it for us to ensure that a voter can go anywhere to vote, but that they can only go and vote one ballot. We have an interactive sample ballot that actually appeals to that desire to use personal devices to, if you will, kind of frame your vote, prepare your vote before you go in to vote, but stop short of being an internet-based voting system. We have the ballot marking device, which you see in the illustration here. This is the device that we designed. It does create a paper ballot that can be audited, but it is designed to allow any voter a full range of access to accessibility features. So the ability to change the font size and the contrast on the screen, the ability to use an audio ballot if you are low vision or blind, the ability to use a tactical keypad and accessible technology like a sip and puff device that allows a voter with any range of disabilities to vote independently with the secrecy that is guaranteed to all voters. And of course, this is all played out at those in-person vote centers. And then at the end of that process, those paper-based official ballots come back to a central tally location and are tallied on a publicly owned tally system that is, again, separate from that process. So publicly owned, and all of that process can be observed by voters. So today, election administrators in Los Angeles County think and approach our responsibilities much more in terms of the voting experience and ensuring that voters have the best options for voting. And I talked about the various ways that voters can cast a ballot, but we also, from a transparency standpoint, provide a number of tools for voters to oversee the process. So they can log on and track where their ballot is. If they voted by mail and return that ballot, they can track and confirm that the ballot has been received by our office and that it has been processed and counted. If there was some challenge to their ballot, they would be able to access that information and access instructions on how to address that challenge and ensure that their vote would be counted. This just gives you an idea just of the geography of LA County and the number of points of access that
I'm referring to. So our administration of vote centers can be compared to deploying hundreds of pop-up small businesses for 11 consecutive days. It requires us to be very intentional about vote center location. So we look at demographics, we look at locations where voters are going to be most comfortable voting. And we learned in our research process that that can vary across our demographics. Many voters indicated that they prefer public locations such as government buildings, libraries, public schools. Other voters told us that they prefer to be in a community center or a social environment where they feel like they're amongst their peers. So our multi-location option allows us to play to all of those dynamics. I'll highlight one additional specific program that is related to empowerment and the public voice, and that is a recent enhancement to our voting in jails program. So in California and in Los Angeles County, voters retain their right to vote unless they're incarcerated for a felony offense, which is a post-conviction incarceration in a state prison. Otherwise, if you're in jail awaiting trial or for a misdemeanor crime, you retain your right to vote. So we work hand in hand with law enforcement. We have for many years provided for a mail ballot program where we can take mail ballots into the jail and allow those voters to mark them and return them. But that has always required those voters to engage with a law enforcement or a court official in order to cast their ballot. So we, in the last year, we have instituted a process where we have in-person voting in the jail facilities. So we set up vote centers very similar to the in-person vote centers I just spoke about. We set those up in the jail, allows those inmates to come and cast their ballot secretly without having to interact with any of the staff in that process. A little bit about innovations to improve transparency. I think this is a critical element, again, across the globe. What we know is that the confidence and the belief in the integrity of the process is very subjective and is best achieved through transparency of the process. So this last year, we moved into and developed a state-of-the-art ballot processing center here in Los Angeles County. All of our processing of voted ballots happens at this single location, and it is designed for transparency. So throughout all of the days of processing ballots, public observers can be present in our facility, observing the process, observing our compliance with the regulatory framework. And that includes on election night when we're tallying the ballots and the subsequent counts that we do throughout the canvass period. But that transparency isn't limited to being physically present at the facility. We also have cameras at the facility, and throughout all of that ballot processing, we operate with live streaming on our website. So anybody throughout the community can they can come in and out and observe at any portion of that activity in the building. The facility is designed for security, so we have on-site security, we have cybersecurity monitoring, physical security around the building, and access to the building is controlled. And so it's a very secure environment, as well as providing for that transparency. You see in the photos here, one thing that we've added to that process, and this is a new security concern for us, but because we rely so heavily on mail balloting, we have had incidents across the country of suspicious material being mailed back with the voted ballots. And we really see that being demonstrated as a denial of service attack, where if a suspicious piece of mail was received and there was concern about it being a toxic substance, for instance, that could, for practical purposes, could shut down the entire operation and be a way to disrupt the elections process. So we now operate with a canine unit with our law enforcement agency that comes in and actually reviews all of those mail ballots as they're received to identify any substance. That way we can isolate that, but it does not bring down the rest of the process. Hopefully we won't have any further incidents of that, but it is a new layer of process security that we have had to add to our process. This is a little bit off topic, but just to say that at that facility,
probably unusual to most who are listening today, our process is not limited to just the count on election night, because our laws allow voters still to mail in their ballot on election day. So we may not even receive that ballot until several days after the election, and it's still a valid ballot. So we're continuing to count and we don't actually certify those results until 30 days after election day. During that 30 days, we're also conducting an audit of the election results, where we do a 1% manual or hand count comparison to the vote totals, to again to demonstrate transparently the integrity of our voting equipment. So what you can see here is in our most recent March primary election, we counted and produced results election night for about 910,000 ballots, but there were additional 703,000 ballots that were still to be processed and counted and added to that tally post-election day. And so that really goes to the importance of transparency and again, that ability for voters to see what's going on during that period. Otherwise, it would be ripe for lots of conspiracy theory and concerns about what's happening especially if you see the results changing in terms of who's leading in a contest on election night versus during that post-election canvass period. And I'll conclude just with some emerging issues. I think these have been touched on before, and I think these are not unique to our environment. We certainly saw some of these as concerns while we were observing the election in Mexico, and in our conversations with colleagues from multiple other countries. But the influx of misinformation and disinformation and the ability for that to spread so quickly has become a tactic of those who wish to disrupt the process. So we're seeing information that is quickly spread that is inaccurate about how the process works, but it causes us to have to extend significant resources to respond to that. And we often can't stay ahead of that mis or disinformation, and that strikes at the integrity of the process. So increasingly, we're seeing accusations or concerns being raised prior to election day about the outcome, before any votes have even been counted. And it's really become a political tactic, so that if the results don't turn out the way that you intend, that you can go back and say, see, we talked about these problems even before election day. And so this has become an increasing issue that we have to deal with, and we have to proactively, as election administrators, provide fact checkers and independent ways for voters to, like I talked about, the ballot tracking system, that really is in response to that situation, so that we can offer voters the tools to independently and objectively respond to this kind of information that's out there. And of course, the increasing use of artificial intelligence is a concern as well. We saw in the primary the use of deep fake audios, where it sounded like it was the voice of a candidate, but it was actually manufactured, or information telling people to vote on a different day or at a different location. These are all things that are adding to the complexity of the election process, and things that we have to be proactive again in using. The artificial intelligence, of course, is an interesting one, because there are some proactive and positive ways to engage the use of artificial intelligence, for instance, for translation of voting materials and in our tracking of cybersecurity threats. So it's a new area. It's one that we have devoted quite a few resources to. And the last one, it's not represented on the slide, but of course is the issue of physical security. We are seeing increasing threats to election officials and election workers who work at our election facilities. We've seen that across the country. We're preparing to be responsive to that for the November election. Again, a very strong overtone in the election that we just saw in Mexico, where we saw unprecedented electoral violence prior to election day. So concerns that are significant, but also that challenge us to find ways to address those in a proactive manner, because if not, then those things can be channeled as a way to prevent people from participating in elections. And if that's the case, then our electoral process has lost its ability to function as intended. So I don't mean to end on a sour note there, but I think it's just a reality of the current culture
not just here in the United States, but across the globe with regard to elections, that the elections process has become more complex, requires more thought and dedication to ensuring the safety and security of the process, but also ensuring that the infrastructure and the model of voting is responsive to the way our voters and our citizens function in their day-to-day lives. So if, as our founders indicated, that voting is the right by which all other rights are guaranteed, then it's incumbent on us to ensure that we provide a process that gives fair and equal access to that franchise to those who are eligible. So thank you again for the opportunity to be part of the discussion today, and for the great network that has been formed through CalEst and our work across the globe. It's very important, and I'm very honored to be a part of it. Thank you so much, team. The honor is ours. It was a great explanation, an impressive overview of the voting system in LA, and congratulations for all the success you've been having there. Gostaria de agradecer a atenção de todos e me despedir aqui com um abraço fraterno para todos os integrantes CalEst da Transparência Eleitoral. Professora Vânia, muito obrigado pela sua presença inestimável, pelas suas contribuições sempre muito serenas, lúcidas e qualificadas. Vamos nos encontrar aí nas próximas missões. Muito obrigado e uma boa noite para todos.